Minha sogra queria morar comigo e quase destruiu meu casamento. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Gente, o que eu vou contar aqui parece coisa de novela das 9, mas foi real, e aconteceu comigo, passo a passo, sem exagero. Meu nome é Fernanda, tenho 34 anos, e conheci o Rodrigo quando tinha 20. Foi na faculdade, em um grupo de estudos, e logo nos conectamos. A sintonia era grande, e os planos vieram rápido: viajar juntos, dividir um apartamento, crescer lado a lado. Com 27, a gente se casou, e desde então sempre fomos muito parceiros, organizados e discretos com nossa vida. Só que tinha um detalhe que sempre incomodou, mesmo que ninguém falasse abertamente: a mãe dele, Dona Neuza, nunca gostou de mim. Desde o começo ela deixava claro, com pequenas alfinetadas, que achava que eu não era do nível dele. Já ouvi ela dizer para uma vizinha que o Rodrigo poderia ter casado com aquela filha do dono da padaria, uma menina da infância dele que, segundo ela, era do lar e educada. E essa não foi a única tentativa de empurrar outra para o lado dele. Teve um episódio que nunca saiu da minha cabeça: era aniversário do Rodrigo, e ela resolveu organizar um almoço surpresa, sem me avisar. Cheguei lá e, para minha surpresa, quem estava sentada do lado dele era a tal filha do dono da padaria, a preferida da sogra, que ela fez questão de convidar. Dona Neuza ficava lembrando histórias da infância deles o tempo todo, dizendo coisas como: lembra quando vocês brincavam de casinha? Até pareciam um casal de verdade. Durante o noivado, ela mal apareceu para ajudar em qualquer coisa e ainda reclamou do vestido que escolhi para o casamento. E olha que o vestido era bem tradicional, todo em renda, com mangas longas e véu. Mas ela ficava procurando detalhes para criticar, disse que o decote era ousado demais para uma moça de família, mesmo sendo praticamente fechado, que a cauda era exagerada, e que eu ia parecer que estava me exibindo. No dia do casamento, chegou atrasada e fez questão de sentar bem na ponta do banco, me olhando com uma cara que misturava desprezo e julgamento. Nem parecia que era o casamento do único filho. E claro, não perdeu a chance de comentar com outras convidadas que não era o casamento que ela sonhava pro filho dela. Também teve um episódio bem constrangedor numa reunião de família. A Dona Neuza, do nada, falou em voz alta, na frente de todo mundo: sabe, Rodrigo, ainda dá tempo de mudar de ideia, casamento é coisa séria. Tem gente que só quer o conforto da vida a dois, mas não entende o que é construir um lar. Rodrigo sempre tentou amenizar, dizia que ela era assim mesmo, que com o tempo ia melhorar. Mas eu sentia que ela me via como uma intrusa, como alguém que roubou o espaço que era só dela. A verdade é que Dona Neuza nunca aceitou que o filho tivesse saído de casa. Até hoje, ela mantém o quarto dele intacto, exatamente como era na adolescência, cama arrumada com a colcha azul que ele usava aos 17 anos, estante com os livros de ensino médio, videogame antigo em cima do criado mudo, tudo no mesmo lugar. Quando a gente ia visitá-la, ela fazia questão de abrir a porta do quarto e dizer com a voz embargada: aqui continua tudo igual, porque o Rodrigo sabe que o lugar dele é aqui, com a mãe dele. Quando esse casamento não der certo, ele já sabe onde voltar. Ela repetia isso com uma frequência desconcertante. E não era brincadeira. Era uma mistura de provocação e esperança real. Eu percebia o olhar dela sempre que ele falava dos nossos planos juntos. Parecia sentir ciúmes. Era como se, aos olhos dela, eu tivesse arrancado o filho do ninho, usurpado o papel de mulher da vida dele. E essa tensão sempre ficou ali, pairando, como uma nuvem prestes a desabar. Até que um dia, ela resolveu precisar de um tempo. Tudo começou com um almoço de domingo. A gente mantinha uma rotina rígida de visitas à casa da sogra. Todo domingo era sagrado, almoços com a família do Rodrigo, mesmo quando tínhamos outros compromissos ou quando eu não estava me sentindo bem. Ele nunca deixava de ir. Eu até tentava sugerir que ficássemos em casa um ou outro fim de semana,
mas ele dizia que a mãe ia ficar magoada, que era importante manter a tradição. E essa tradição ficou ainda mais forte depois que o pai dele faleceu. Isso aconteceu há uns 2 anos. Desde então, os domingos se tornaram sagrados na casa da Dona Neuza, como uma espécie de ritual de luto contínuo. Outros tios e primos começaram a se reunir lá também, como forma de manter a família unida. Era como se aquele ambiente precisasse ser constantemente preenchido de gente para que ela não encarasse o vazio. E, claro, Dona Neuza fazia questão de reforçar isso toda vez que chegávamos. Ainda bem que meu filho é diferente dos outros, que esquecem da própria mãe. Esse aqui nunca me abandona. Era uma forma sutil de dizer que, se um dia ele se afastasse, a culpa seria minha. Naquele domingo, entre uma garfada e outra de lasanha, ela soltou: "Então, Rodrigo, tô pensando em passar uns tempos com vocês. Aqui tá muito solitário, sabe? E apartamento pequeno, barulhento, esse prédio velho, pensei que talvez fizesse bem pra mim mudar de ares. Só até eu decidir o que fazer da vida." Ela nem olhou pra mim. Nem perguntou se a gente podia. Só anunciou. Fiquei sem reação. Rodrigo ficou visivelmente desconfortável, abaixou os olhos e tentou disfarçar com um sorriso amarelo, mas não teve coragem de dizer nada ali, diante da mesa cheia de parentes e da expectativa da mãe. Na volta para casa, o silêncio no carro era quase palpável. Eu estava tentando encontrar uma forma de falar sem parecer insensível, mas ele mesmo puxou o assunto. Disse que também foi pego de surpresa, que não queria magoar a mãe, mas que sabia que isso ia bagunçar nossa rotina completamente. Conversamos por horas naquela noite. Rodrigo estava dividido. Sentia culpa pela solidão da mãe, mas também sabia que nosso espaço era pequeno e nosso ritmo era outro. No fim, entre um suspiro e outro, entramos num acordo: ela poderia ficar por uma semana. No máximo. Seria o tempo de dar uma força e ajudá-la a pensar no que fazer da vida. Nós dois sabíamos, no fundo, que seria difícil manter esse limite, mas naquele momento, era o melhor que conseguíamos fazer. Só que uma semana virou 15 dias. Depois 1 mês. E nesse tempo, minha casa virou um campo de batalha silencioso. E o que mais me revoltou foi descobrir, por uma conhecida em comum, que a Dona Neuza já tinha colocado a própria casa para alugar um dia antes de vir para cá. Ou seja, ela nunca teve a intenção de ficar apenas alguns dias. Aquela história de só até eu decidir o que fazer da vida era só fachada. Ela já tinha decidido, queria morar com a gente, assumir o espaço como se fosse dela, e transformar nossa rotina num prolongamento da vida que levava com o filho antes de eu existir. E tudo isso sem nos perguntar nada. Era como se o casamento fosse um detalhe, uma fase passageira que ela precisava tolerar até o Rodrigo acordar e voltar pro lugar que, segundo ela, era o dele de verdade. Ela criticava a forma como eu limpava o fogão. No meu tempo, a gente esfregava com vinagre. Dizia que o arroz que eu fazia era úmido demais, implicava com o tempero da comida, falava que o feijão parecia de restaurante de beira de estrada, e ainda escondia minhas toalhas de banho dizendo que cheiravam produto demais. Uma vez implicou até com o tapete da sala, dizendo que era moderno demais e que parecia coisa de apartamento de solteiro. E o pior, ficava o dia inteiro deitada no sofá, vendo TV no volume máximo, com programas sensacionalistas que me davam dor de cabeça só de ouvir. Reclamei com o Rodrigo várias vezes. Dizia que não era possível continuar daquele jeito, que nossa casa tinha virado um campo minado. Mas ele nunca conseguia reclamar com a mãe. Dizia que ela era viúva, que já tinha sofrido muito, que se sentia sozinha. E eu entendia tudo isso, mas quem estava perdendo o equilíbrio era eu. Ele tentava contornar as situações, mudava de assunto, dizia que ia conversar e depois desistia. Era como se existisse uma barreira invisível entre ele e a verdade. A mãe dele estava nos sufocando, e ele fingia que não via. Quando eu saía para trabalhar, ela dava uma geral nos meus armários, do meu quarto.
Dizia que era para ajudar, mas trocava tudo de lugar. Uma vez, cheguei em casa e minhas roupas íntimas estavam dobradas de um jeito que nem eu dobrava. No começo achei apenas estranho, mas um dia percebi que uma peça estava faltando, uma calcinha vermelha de renda, que eu gostava muito. Revirei tudo, olhei em cada canto do guarda-roupa, na lavanderia, e nada. Dias depois, Rodrigo tinha saído para ir na padaria, e eu fiquei sozinha com ela na sala. Do nada, Dona Neuza olhou para mim e disse com a maior naturalidade do mundo: "Aquela calcinha que sumiu, eu levei para um pai de santo. Ele vai fazer um trabalho para abrir os olhos do Rodrigo. Ele precisa enxergar o que está perdendo." Fiquei paralisada. Ela disse isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu travei. Não consegui responder. Meu coração gelou. Era como se, além de invadir minha casa, ela tivesse atravessado um limite invisível que separa o desagradável do perturbador. Assim que Rodrigo voltou da padaria, eu decidi contar tudo. Falei do sumiço da peça, de como ela havia confessado, da fala sobre o trabalho espiritual. Mas ele me olhou com um ar de dúvida, como se eu estivesse exagerando ou mal interpretando. Disse que devia ter sido uma brincadeira mal colocada, que a mãe dele não faria algo assim. Eu fiquei sem chão. A sensação de não ser ouvida, de não ser protegida, foi pior que qualquer fala da Dona Neuza. Ali, percebi que ele preferia duvidar de mim do que enxergar a mãe como ela realmente era. Comecei a me sentir uma estranha dentro da minha própria casa. Mas o pior de tudo foi o sentimento de abandono que cresceu dentro de mim. Ver o Rodrigo, a pessoa que escolhi para dividir a vida, preferir minimizar o que eu dizia a enfrentar a verdade sobre a mãe dele, foi devastador. A cada tentativa minha de explicar, ele reagia com descrença, como se fosse mais fácil acreditar que eu estava sendo dramática do que aceitar que a mãe dele ultrapassava todos os limites. Me sentia sozinha mesmo com ele do meu lado, como se tudo que eu dissesse ecoasse no vazio. E isso me machucava de um jeito silencioso e contínuo, que ia se acumulando dentro de mim como uma tristeza que eu não sabia mais onde guardar. E aí começaram as chantagens emocionais. Certa noite, ela esperou o Rodrigo chegar do trabalho, apagou todas as luzes da sala e ficou sentada no escuro, numa posição teatral, como se encenasse algo. Quando ele entrou e acendeu a luz, ela estava com os olhos marejados, segurando uma foto antiga da família, uma daquelas tiradas antes do pai dele falecer, com todos sorrindo na varanda da antiga casa. Ela fez uma pausa dramática e soltou um suspiro profundo, como se estivesse à beira de um colapso. "Eu só queria me sentir parte de alguma coisa de novo", ela disse, fazendo a voz tremer, a mão tremendo levemente com a moldura da foto. "Desde que seu pai morreu, parece que todo mundo quer me jogar num canto. Eu só queria estar perto do meu filho." Aquela cena, montada cuidadosamente para ser vista por ele, era uma forma clara de manipulação emocional. Mas o Rodrigo, mais uma vez, caiu. Sentou ao lado dela, abraçou e prometeu que ela sempre teria lugar com a gente. Enquanto isso, eu assistia da porta do corredor, invisível. Como se minha presença ali fosse secundária. Como se minha dor fosse menos legítima que o espetáculo que ela armava todas as noites. Outro dia, ela me chamou na cozinha e, com os olhos bem vermelhos, soltou: "Sabe, Fernanda, eu sei que atrapalho. Dá pra sentir no ar. Mas tudo bem. Se for pra vocês ficarem felizes, eu sumo. Só não sei se aguento mais uma rejeição." Eu fiquei paralisada. E, por um momento, me senti a pior pessoa do mundo. Rodrigo tentava aliviar as coisas, mas claramente ficava dividido. Às vezes ele fazia piadas para disfarçar o desconforto, como se rir da situação fosse suficiente para dissolver a tensão. Mas não era. A verdade é que ele não queria confrontar a mãe, e isso o fazia se afastar de mim cada vez mais. Até que numa quarta-feira, cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei minha sogra mexendo no meu computador pessoal. Estava sentada na cadeira da minha mesa,
os óculos na ponta do nariz, lendo meus e-mails com a maior naturalidade do mundo. Quando me viu, não demonstrou nem constrangimento. Disse: "Eu achei que fosse do Rodrigo, mas já que é seu, só estava vendo umas passagens de avião. Vai que vocês me mandam embora, né?" Ela riu sozinha, como se tivesse feito uma piada inofensiva. Mas aquilo era uma invasão clara. Era como se ela estivesse me dizendo: essa casa é minha também, e sua vida não tem mais segredos para mim. Eu fechei a porta do quarto devagar, sentei na cama e respirei fundo. Ali, eu soube que não dava mais. Aquilo foi a gota d'água. Chamei Rodrigo e fui clara: ou a gente colocava limites, ou nosso casamento ia afundar. Eu estava no meu limite emocional, cansada de tentar manter a harmonia sozinha. Falei com firmeza, com lágrimas nos olhos e a voz triste. Disse que me sentia excluída, invadida, desacreditada dentro da minha própria casa. Rodrigo hesitou. Ficou andando de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos, visivelmente angustiado. Ele sabia que eu estava certa, mas a culpa e o medo de ferir a mãe o paralisavam. No fim, acabou cedendo, mais por ver meu sofrimento do que por decisão própria. Mas bastou ela perceber que algo estava mudando para reagir do jeito que sempre fazia. Ao saber da nossa decisão, encenou mais uma chantagem emocional, olhando para mim como se eu fosse uma vilã. "Tudo bem, eu vou. Não quero ser um peso. Só não se assustem se um dia não tiver mais onde me encontrar." Foi como levar um tapa. Rodrigo ficou em silêncio, e eu, mesmo ferida, precisei manter a decisão. Porque se não colocássemos um ponto final, eu não teria mais forças para seguir. Depois de muito custo, ela aceitou ir passar um tempo na casa da irmã, em outra cidade. Mas saiu de casa como quem estava sendo expulsa de um palácio onde era rainha. Fez questão de arrumar as malas lentamente, soltando suspiros audíveis, choramingando baixinho, como se estivesse vivendo um drama digno de novela. Repetia frases como: "Eu só queria um pouco de amor, eu não sei o que fiz para merecer isso, e vai ser melhor assim, para vocês serem felizes sem mim." Antes de sair, olhou para o Rodrigo e disse: "Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar, onde sempre foi o seu lar." E ao passar pela porta, olhou para trás como se esperasse que alguém a impedisse. Ninguém impediu. E isso doeu mais nela do que qualquer palavra dita. Ela saiu carregando uma mala na mão direita e uma mágoa encenada na alma, como quem acredita que o tempo ainda vai provar que ela estava certa e que nós, errados. Hoje, temos nosso lar de volta. Nossa paz. Nossa privacidade. Mas ficou o trauma. Toda vez que alguém sugere uma visita por mais de 2 dias, eu já começo a ficar tensa. E eu fico me perguntando até hoje: será que eu exagerei? Será que fui dura demais? Porque às vezes, no silêncio da noite, ainda escuto as palavras dela ecoando e me pergunto se em algum momento eu poderia ter feito diferente. Mas ao mesmo tempo, me lembro de tudo que vivi, de cada limite ultrapassado, e me questiono: será que alguém no meu lugar teria agido de forma diferente? E vocês, o que fariam se estivessem no meu lugar? Deixe nos comentários. Comentário do curador. Essa história me lembrou o que aconteceu com meu primo. A sogra dele ficou temporariamente na casa deles e só saiu depois de 1 ano e meio, e ainda brigando. A convivência foi tão desgastante que quase acabou com o casamento deles. As pessoas às vezes esquecem que casar é formar uma nova família, e essa nova família precisa de limites para sobreviver. O problema é que, quando alguém se recusa a aceitar que o filho cresceu, todo mundo ao redor sofre. Me pergunto quantos casais acabam se afastando justamente porque ninguém teve coragem de dizer: chega. E vocês, teriam conseguido suportar tudo isso por tanto tempo? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.